A criação das primeiras plateias fez surgir um fenômeno interessante. O público começou a comentar o que ouvia e pessoas com um grande conhecimento musical também começaram a emitir opiniões. Isso fez com que algumas obras passassem a ser citadas como obras-primas e criou-se um conceito para definir o que seria uma obra-prima, que nós temos até os dias de hoje. Então, os conceitos eram o seguinte: virtuosismo técnico. A obra precisava apresentar isso. É quando nós vamos começar a ver os primeiros grandes virtuosos dos instrumentos. Apresentar uma inovação, uma nova linguagem musical e também conseguir passar a mensagem e o sentimento através da execução e da composição e da execução. Esses eram os critérios para definir uma obra-prima. Na mesma época, mais ou menos, de Rameau, que estreou a ópera balé, que nós acabamos de ouvir, A Dança dos Selvagens, Handel estava em Londres e produzindo e apresentando suas óperas. Handel foi um compositor alemão e luterano. Trabalhou na sua juventude na Alemanha, depois foi para a Itália, trabalhou cerca de 7 anos na Itália e absorveu o estilo do barroco italiano, principalmente da ópera italiana, e levou essa novidade para Londres, levou a ópera italiana e lá ele fez um sucesso enorme, dirigiu o teatro de óperas, ficou muito rico e levava artistas italianos, cantores, instrumentistas, os mais caros, os mais famosos do momento, porque ele tinha um apoio da nobreza inglesa muito grande. Uma das óperas de Handel, que estreou mais ou menos próximo à estreia dessa ópera francesa de Rameau, foi a ópera Xerxes, cuja história contava e conta um período de 450 anos antes de Cristo, durante as guerras médicas, ou as guerras greco-persas, num período que os gregos estavam de grande expansão territorial e colonização. Xerxes era o rei persa. E o que nós vamos ouvir, a área de Xerxes, nesse momento da ópera, é quando ele contempla a árvore, o plátano, e ele vai filosofar sobre o plátano, dizendo que planta suave, que sombra suave, resiste aos temporais, aos vendavais e não perde a sua suavidade. É muito linda a metáfora dessa letra, porque mostra como a suavidade pode estruturar uma grande força também. E quando estreou em Londres, Handel levou um castrato famoso da época, Caffarelli. Caffarelli é um italiano que ele foi castrado aos 10 anos e depois de 6 anos de profundos estudos técnicos, vocais e história da música, ele estreou nos palcos de ópera. O cachê dele era altíssimo, Caffarelli ficou muito rico. O canto, nessa época do barroco, ficou muito calcado no canto dos castrati. Isso foi uma prática que durou cerca de 200 anos, eles eram as grandes estrelas da ópera. E eram meninos observados de um coro, e ali, quando tinha uma voz bonita, eram submetidos à castração, e por uma modificação hormonal, eles se desenvolviam fisicamente no peito e a voz ficava muito aguda. Então, foi um fenômeno que imperou nesse período. E
Handel fez muito sucesso levando esses grandes castrati para a Ópera de Londres. Caffarelli foi contemporâneo de outro grande, Farinelli. Eles eram os dois maiores artistas de ópera da época. O Caffarelli tinha um timbre de voz mais para mezzo-soprano, um pouco mais grave, e Farinelli tinha um timbre mais agudo. Hoje, nos dias de hoje, que não existe mais castrati, né? Nós temos esse repertório riquíssimo interpretado por contratenores, que são vozes masculinas bem agudas, também raras, porque o cantor precisa nascer com essa predisposição para sons agudos que são desenvolvidos tecnicamente. Ou por cantoras mezzo-soprano, com também facilidade para agudos, também vozes raríssimas. Nós temos a melhor de todas, Cecília Bartoli. Esses cantores recuperaram esse repertório maravilhoso dos castrati das óperas barrocas. Então, nós vamos ouvir agora, com o contratenor alemão Andrea Scholl, a área Ombra mai fu, da ópera Xerxes de Handel.